mais ou menos, estava fazendo a conta, 1 ano e 4 meses que a gente não vem, não sai de férias, né? Com algumas correrias que a gente está tendo. E tem sido bênção demais, né? Para quem não me conhece, também tem bastante cara nova, algumas pessoas aqui que eu nunca vi, pessoas já antigas. Eu já tô com 30 anos, gente. Vocês têm noção que eu tenho 30 anos agora? E tenho um moleque agora? É estranho até para mim. É muito estranho. Mas, né, pontuar algumas coisas aqui importantes, para quem não me conhece, assim como a pastora disse, né, eu sou missionário dessa igreja, né, e eu estou nessa igreja, depois eu estava fazendo as contas, menina, eu tenho uns 18 anos da igreja, eu tô lembrando aqui, eu estava entrando aqui, lembrando de como era antigamente, da estrutura como era, da forma como a gente foi organizando, ampliando o templo, foi muito legal passar um pouquinho. E todo esse movimento missionário, né, foi graças também a Claudete, a pastora, que me encaminharam para isso também, né? Então eu estava recordando, né, montando algumas coisinhas pontuais para poder falar aqui hoje. E estava me recordando, né, que foi com 16 anos que eu entendi meu chamado missionário, né? Minha vocação missionária foi num culto de domingo à noite, que a gente saiu, muito obrigado, amor. Foi um congresso de missões da Nazareno, eu acredito que até hoje deva ter, né, todo ano. E sentado no banco lá, eu entendi Deus me trazendo essa confirmação, e do nada fui lá na frente, falei, vamos ver o que dá. Bom, deu bom. Estou aí como missionário, já fazem 9 anos, né? Então foi desde os meus 21 anos, onde Deus me levou hoje para um movimento, né, de jovens com uma missão, que é a Jocum. Hoje eu estou localizado lá em Maringá, no Paraná. Trabalho hoje com essa agência missionária e que tem se expandido muito aí no processo, né? E das coisas que nós estamos desenvolvendo, Deus tem sido muito bom e gracioso com a gente, né? Existe um colega nosso, muito querido, que hoje está na Turquia, e ele dizia que se nós, né, hoje não temos nenhum motivo de oração, nós precisamos ter um que Jesus deixou muito bem claro, né? Orem porque os campos estão cheios, né? Mas poucos são os trabalhadores. E é por meio dessa palavra que hoje nós estamos caminhando, né? Também mobilizando e treinando pessoas, qualificando para que elas possam desenvolver o reino de Deus também na sua expansão missional. Então hoje nós estamos localizados no Paraná, trabalhando com escolas e treinamentos para esses cristãos que também têm o chamado missionário, ou muitos deles não, mas o ID do Senhor não foi estabelecido só para os missionários, né? O ID do Senhor foi estabelecido para todos os discípulos de Cristo que entenderam a sua salvação e aonde eles estão, como eles estão, eles dissipam o reino de Deus. Então hoje nós estamos treinando, né, uma equipe bem legal, trabalhando com essa mobilização, dando também suporte para que esses novos missionários entrem em atuação em campo, para que possam desenvolver o reino de Deus, né? Então, hoje, dentro das coisas que nós estamos trabalhando com a Escola de Missões Urbanas, que é uma das escolas que hoje nós estamos desenvolvendo lá em Maringá, é uma escola que a gente está trazendo, né? Então, é uma mistura lá. Então, você tem pentecostal, presbiteriano, assembleia, tem de tudo, mas dentro da proposta do reino de Deus, que essa unificação venha expandir o reino de Deus. Então, dentro disso tudo, Deus tem dado esse privilégio para nós de treinarmos, capacitarmos e levarmos esses cristãos também na execução da expansão do reino de Deus. Então, esses tempos atrás até a gente foi, né, a gente está tentando fazer uma parceria com uma comunidade indígena, que lá no Paraná tem muito essa comunidade que chama Caigangue. Então, nós levamos essa equipe, treinamos, né, preparamos elas para que eles possam desenvolver esse movimento missionário lá também. E é muito interessante o que Deus vai fazendo, né? E eles nunca tiveram essa proposta de ir para as nações, e por vezes muitos deles não vão ir, está tudo bem por isso. Mas poder sentir um pouquinho do que é viver no mundo transcultural, e é muito interessante como a gente vai entrando até mesmo no nosso país e tem muita diversidade. E eles levaram, né, algumas dinâmicas de competição entre as crianças. E foi muito interessante que aí já está o primeiro choque cultural.
que as crianças elas não entendiam o que era competição. Não fazia sentido. Então, eles separaram duas equipes, né? E a competição quem ganhar, ganhou. Só que não fazia sentido na cultura, porque a relação mútua, coletiva, é unificada. Então, se alguém está para trás, então nunca funcionava nenhuma brincadeira, porque quando ele via que o outro estava atrás, ele esperava para que os dois chegassem juntos. Falava, não dá para brincar do jeito que a gente brinca lá. Então, a gente teria que mudar totalmente a estrutura. A mesma coisa acontecia que quando a gente fazia comida, não funcionava fazer comida para nós, como individual, né? Ou nossa escola. Mas tinha que fazer para todo mundo, porque a galera chegava e comia junto com a gente. Então, essa ideia de coletividade era muito clara para aquela galera, né? E para eles foram muito impactantes, né? Para mim, eu já tinha visto algumas coisas bem específicas nesse sentido, mas a nossa intenção, como eu disse a vocês, é poder proporcionar essa vivência, né? E um dos nossos alunos também, né, saiu lá e foi andando, e a gente vê esses milagres de Deus sendo acontecidos, né? E eles andando para fazer o convite com a galera, para estar mais perto da gente, né, para a gente fazer essa dinâmica. Um deles, um dos nossos alunos, pegou e perguntou para a moça, tem algum motivo de oração? E essa moça, ela estava grávida, né? Ela falou, estou com uma dor muito forte no meu braço, já faz dias, né, que não tem nenhuma resolução, né, e tal. E ela pegou e falou, pode orar por ele. E quando ele ora, ela é curada. E ela fica extremamente feliz. Nossa, meu Deus! E ela, né, aquele lá já era o 6º filho dela. Os meninos gostam de fazer menino lá. Galera, você vê, brota a criança do chão, e você tem que inventar alguma coisa. E aí ela pegou e falou assim, vou fazer o seguinte, você vai dar o nome pro meu filho. E ele, eita, como que eu faço? E não precisa, ele todo encabulado, né? Ela falou, não, eu quero que você dê o nome pro meu filho. Aí ele falou, eu tenho um nome aqui de um filho que eu quero dar pro meu filho, né? Que é Noah. Falou, legal, gostei desse, mas eu quero um nome composto. Que é o segundo nome, né? O que você acha de colocar Gabriel? Noah Gabriel, né? Vamos ver aí. Daqui a algum tempo a gente vai voltar para lá, vamos ver se o Noah Gabriel vai estar ali. Eu mando uma foto para vocês verem e conhecerem ele. Então tem sido essa grande animação para nós de mobilizar. Hoje, graças a Deus, Deus tem dado essa oportunidade para nós, porque a missão ela vai ser muito abrangente. Ela não está só no movimento de ir para outros países, mas também de treinar pessoas que vão para outros países e que Deus tem dado essa graça para a gente, né? De olhar todo o fruto que nós estamos produzindo e, a partir desse fruto, multiplicar o reino de Deus. E hoje, nós temos também o trabalho com a mobilização bíblica. E aí eu estava fazendo essas contas os outros dias e eu falei, caramba, né? A gente já treinou mais de 1.500 pessoas por aí. De envolvê-las, de capacitar, de enviar. Então, tem algumas pessoas que já estão também trabalhando efetivamente. Então, né, quando vocês forem orar por todo esse movimento que Deus tem colocado nas nossas mãos também, lembre dessas pessoas, né? Lembre desses alunos, desses novos missionários que estão também sendo preparados para que eles possam alcançar aquilo que Deus colocou no coração de cada um. Então, é um pouquinho de tudo isso que a gente está fazendo, né? Deus tem sido, né, há um tempo atrás a gente estava morando numa casinha muito pequena, né? Mas era só para nós dois. E do nada liberaram uma casa pra gente, porque lá na base, né, alguns de vocês, há um bom tempo atrás aí, viram toda a nossa saga de mudança de casa. Então, o Timóteo estava para nascer aí dia 14, a previsão, a gente mudou para casa, dia 14 de agosto, a gente mudou para casa dia 31 de julho. Então, tinha mais ou menos 14 dias para a gente fazer uma reforma. E todo o suporte lá dentro. E não, a gente entrava, eu e a Dani, né? A Dani trabalhou até o dia do parto, que foi no domingo. Ela falou, opa, tá doendo. Preciso dar uma deitadinha. De madrugada estava lá, Timóteo para nascer. Então foi bênção demais. Deus proporcionou também transporte, né? Um veículo, um carro para nós. Então, aos poucos as coisas, esse carrinho está suportando legal, estamos indo para a comunidade, estamos indo fazendo bastante coisa. Já pintamos muita coisa com ele, está todo pintado também. Carro de missionário, ele tem dessas, né? Tem um monte de coisa ali.
E dentro de cada risco ali, cada arranhado tem uma história que pode ser contada. Então, de tudo isso, né, eu quero trazer aqui também minha gratidão, né, pela igreja. Nós falamos que o movimento missionário tem duas pontas. Aquele que está indo, fazendo e desenvolvendo aquilo que Deus tem colocado, assim como vocês também estão desenvolvendo coisas, mas o outro lado da corda que está segurando, né, dando suporte, tanto em oração, intercessão, financeiro, que tem dado essa capacidade e qualificação para a gente continuar a executar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, tem sido bênção demais, né, o motivo de muita alegria para a gente poder olhar para isso tudo, né, e lembrar que, né, um bom tempo atrás eu escutava os missionários falarem aqui e olhava e falava, caramba, né, eu acho que eu quero ser isso também. E hoje eu sou aquele que está aqui na frente, contando também para vocês tudo isso que eu tenho vivido como experiência e proporcionado isso também, né, como esse movimento todo para o pessoal. Então, é motivo de muita alegria, né? Eu olho para cá, lembro de toda a história e lembrar de que tem uma casa nossa também aqui, de que quando a gente chegar aqui a gente sempre pode lembrar de tudo isso, né? Mas de tudo isso que o Senhor tem feito por nós, né? Não quero também quero trazer algo da parte de Deus também para nós podermos refletir essa noite. Essa noite, confundo também, né? A gente mudou muita coisa. Fui pregar numa igreja esses dias também, só falava boa noite, à noite, era culto de manhã. Eu falei, nossa, gente, me perdoa. Normal, natural isso também, né? Mas eu queria que vocês abrissem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 8. Um outro texto também que vai ser relido com a gente, do verso 18 ao verso 23. A palavra que eu quero trazer essa manhã, para todos nós aqui, é muito sobre a reflexão também da nossa vida comum como cristãos, e como essa vida comum como cristãos, ela repercute e reflete para tudo aquilo que nós fazemos também. Então, uma parábola muito conhecida, eu quero ler com vocês. Verso 1, seguindo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar. E grande multidão se reunia em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora eu gostaria que vocês abrissem no verso 18, até o verso 23. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz de 100 a 60 e a 30 por 1. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar na Tua casa, levar o Teu nome em gratidão e constância, Deus, no nosso coração, a pedir que o Senhor possa iluminar nossa mente, nosso coração, para entendermos o que o Senhor tem a nos dizer essa manhã. Que o Senhor nos guie, nos mova, nos leve a entender
que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Como eu disse, há um bom tempo, né? Essa caminhada missionária minha já são 9 anos, a qual atuei aqui em Campinas e também hoje atuo lá no Paraná. E o que Deus tem me mostrado e evidenciado nas coisas que nós fazemos é que os cristãos, eles vão produzir frutos, né? Independente de onde estão e como estão. Um cristão, ele tem como funcionalidade e finalidade o fruto, que vai ser produzido em toda a sua caminhada. Mas existem algumas coisas muito interessantes nesse processo todo. Porque o que nós estamos produzindo não são frutos para nós mesmos, mas são frutos que vão alimentar pessoas das quais não têm nenhuma esperança, nenhuma expectativa sobre o que é a realidade. Ou seja, o que é que Deus fez para ser. E hoje, no nosso mundo caótico, muita coisa tem se perdido como a verdade absoluta sobre todas as coisas. E Deus preservou na sua igreja a manifestação do que é real, do que é verdadeiro, do que é genuíno. E todas essas coisas, elas são produzidas e são evidenciadas, ou seja, elas são levadas para o mundo através dos nossos frutos. Então, Deus preservou a sua igreja, a manifestação de quem Ele é, para que pessoas cegas, surdas, mudas, consigam entender que existe um plano real para todas as coisas. Amém? E algumas coisas muito interessantes nesse texto, eu quero em alguns momentos fazer um paralelo de tudo aquilo que Deus tem evidenciado na sua história, na história que Deus tem contado, né, da realidade que Deus tem construído. É que Jesus está contando uma parábola, e essa parábola é muito interessante. É uma parábola que muitos de nós já sabemos e decoramos muito, mas ela tem uma finalidade muito clara e importante para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. E não só entender isso, mas para Jesus, quando ele explica, e essa parábola ela também está em outros evangelhos, assim como em Marcos e também em Lucas. Mas só que em Marcos ele deixa uma coisa muito mais clara, que se os discípulos questionaram, explica para nós essa parábola, porque a gente não entendeu. Jesus falou, se vocês não entenderem essa parábola, como que vocês vão entender todas as outras? Ou seja, o que Jesus está deixando claro aqui é que essa parábola é o que nós chamamos na teologia de chave hermenêutica. O que significa isso? Uma chave ela tem o objetivo de abrir porta, certo? Essa parábola ela tem o objetivo de abrir essas portas de todas as outras parábolas. Se a gente não entender essa parábola, todas as outras parábolas elas ficam meio que sem esse brilho de se entender o que Jesus realmente está querendo dizer. Por esse motivo que essa parábola era extremamente importante no processo de compreensão de todas as outras parábolas. Algo muito importante também para nós entendermos é que quando Jesus conta parábolas, ele está evidenciando aquilo que o Antigo Oriente eles tinham como muito claro, né? Você explica algo por meio de histórias. Então isso era comum. E Jesus está explicando. E ele faz da praia a sua igreja e de um barco o seu púlpito. E ele está diante de uma grande multidão que está escutando as boas novas do reino de Deus. A manifestação do reino de Deus é exposta a toda aquela multidão. Mas há algo muito interessante quando nós vamos lendo os evangelhos, que Jesus está demonstrando que no meio de toda aquela multidão, existe também os discípulos. No meio de toda a multidão, existem discípulos. E algo muito importante para nós entendermos é que a multidão ela sempre vai existir. Mas só que existe uma diferença entre a grande multidão e os discípulos de Jesus. A grande multidão busca a Jesus, busca a Deus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode te dar. Agora imagina você, no Antigo Oriente, tendo alguém que pode multiplicar pão a qualquer momento. Alguém que, a qualquer momento, pode curar toda a tua enfermidade.
até a mais perigosa de todas, que era a própria lepra. Alguém que podia fazer você enxergar novamente. Alguém que falava para o mar parar e ele parava. Andava sobre o mar. Se para você não é impressionante isso, para mim é extremamente interessante. Ter alguém que pode me oferecer todas essas coisas e de graça. Isso era muito atrativo. E a multidão olhava para Jesus e falava, uau, também quero. Mas existe uma diferença entre a multidão e os discípulos. Os discípulos estavam com Jesus não pelo que ele podia oferecer, nem pelo que ele podia dar, mas pelo quem ele era. Por quem era Jesus. E isso fica muito claro em João, capítulo 6, verso 68, que vai ter aquela grande palavra que Pedro vai trazer para Jesus. Ele olha para a grande multidão e fala assim, ele traz algumas verdades muito duras para aquela multidão e a multidão vai embora. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta para eles, e vocês? Não querem ir também? Mas Pedro traz um dos versículos que eu mais gosto. Que ele diz, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Essa é a distinção dos discípulos de Jesus com a grande multidão. Os discípulos de Jesus seguem a Jesus por quem ele é. E só isso basta. Se eu tiver alguma coisa além disso, bênção demais. Mas se não, alegria. Eu tenho a Jesus. E é nisso que nós vemos quando o próprio salmista vai dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Se eu tenho um pastor, que falta eu teria? Porque é o pastor que me guia, é o pastor que me dá o que comer, é o pastor que me dá o que beber, é o pastor que me tira do perigo. Eu estou confiando em quê? O discípulo consegue olhar para Jesus e colocar e depositar diante dele toda a sua clareza e confiança. Então, o primeiro movimento que nós estamos pensando aqui, e é algo do que Jesus tem tratado com aquela grande multidão, é que no meio de tudo isso que está acontecendo, existe os discípulos de Jesus. E é os discípulos de Jesus que vão dar esses frutos. Porque a grande multidão, e nós podemos mostrar e evidenciar isso, quando nós olhamos para todos os dados que vão mostrando que o Brasil, por exemplo, está hoje com cerca de 30% da população brasileira professando a fé cristã evangélica. São cerca de 65 milhões de pessoas. Mas ainda assim estamos com muitos problemas. Mas o que está acontecendo? O que essas pessoas que vão atrás de Jesus está fazendo? Será que dentro de todas as 65 milhões de pessoas existe multidão? Será que dentro dessas 65 milhões de pessoas existem discípulos? A mesma coisa se aplica para nós. Diante de tudo isso que Jesus está trazendo para nós, quem nós somos no meio de tudo isso? A grande multidão ou os discípulos de Jesus? Para a gente continuar com o texto, nós temos algumas coisas importantes. O texto está demonstrando para nós que existe um semeador. E isso é muito legal quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre missões, e que nós vamos entender que missões, na verdade, nada mais é do que um Deus que está fazendo missões. Não é eu que faço missões, mas quem está fazendo é o próprio Deus. E ele me convida para participar disso. Porque quem está contando a história desse mundo não sou eu, não é você, é o próprio Deus. Que olha para toda a realidade e começa a guiar um plano ideal para toda a perdição que todos nós estamos envolvidos. Nós não temos salvação. Nós não temos a oportunidade de sermos transformados e regenerados por nós mesmos. Se não for a cruz de Cristo, e Deus começa a contar uma história desde Gênesis até Apocalipse, apontando que vai vir um Messias, o próprio Deus, e vai nos dar a libertação de todos os nossos pecados. Isso é maravilhoso. E essa é a boa notícia do Evangelho para todas as nações. E se existe missão, é porque ainda não existe adoração nesses locais. A minha missão e a sua missão é levar o Deus Criador,
o Deus missionário para onde não há adoração. Se naquele local não há adoração, ali é um ponto missionário para todos nós. Amém? Então, de tudo isso que Deus está falando, que há um semeador e esse semeador está semeando sementes. Ou seja, quem está evidenciando as sementes é o próprio Deus. É o próprio Deus que tem interesse de nos salvar. Isso para mim é impactante. Porque Deus, ao olhar para toda a narrativa bíblica, nós percebemos que todos nós, queira ou não queira, estamos fadados a errar constantemente. Efésios capítulo 2 vai descrever que por amor e misericórdia, Ele dá o seu próprio Filho, para que você e eu pudéssemos ter a oportunidade de estarmos perto dEle. Isso é maravilhoso, porque eu poderia chegar para vocês e falar assim, gente, eu vou morrer por vocês. Mas hoje com o meu filho, e é esquisito isso, você fica muito frouxo quando você tem filho, né? Eu estou chorando com coisa boba, gente. Eu estou muito credo. E eu tenho que limpar rápido. Nossa, eu vejo aqueles negócios de pai, eu estou bobo. E é mais fácil eu fazer isso. Mas eu pegar o Timóteo e falar assim, ó, eu vou matar o Timóteo para salvar vocês, é meio difícil. E essa é a boa notícia do que nós pregamos como evangelho. O evangelho é isso. O evangelho é alguém que não merecia nada. Passou a merecer não porque você fez alguma coisa, mas porque ele viu alguma coisa e fez por nós. Então essa semente que está sendo lançada é o reino de Deus. Esse é o ponto-chave de toda a parábola e de toda a atuação de Jesus enquanto terreno. Mas antes da gente pensar sobre o que é o reino de Deus, a gente precisa entender o que não é o reino de Deus. O livro de Lucas ele vai enaltecer uma coisa mais clara, que o reino dos céus. Nós fazemos uma certa dicotomia, né? Um processo, nós falamos isso no ponto grego, que existe algo muito lá longe, no qual nós não podemos alcançar, e existe esse mundo caído, o qual Deus não pode tocar. Mas nas Escrituras, quando nós vemos essa ideia, o que Platão vai descrever como o mundo das ideias e o mundo da matéria, é que Deus é Deus de todas as coisas. Não existe um centímetro sequer da existência humana que Deus não diga é meu. Há sim a corrupção do pecado em todas as coisas que distorce tudo aquilo que Deus fez. Mas as coisas estão diante de Deus. E nada foge do controle de Deus. Se nós não entendemos essa especificação da doutrina da soberania de Deus, nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo na história, mesmo quando as coisas parecem ser credo. Me leva logo, Jesus. Já viu o suicida cristão? Me leva logo. E você quer morrer logo, porque esse mundo está ao caos. Mas Deus ainda não perdeu o controle e Ele não vai perder o controle. Isso precisa ser algo para nossos corações diante de todo o caos que nós vemos. De novo, quem vai evidenciar diante do caos a manifestação do reino de Deus somos nós. Por esse motivo, nós estamos falando sobre os frutos gerados por Deus em nós. Então, Jesus está dizendo que foi se espalhado o reino de Deus. E o reino de Deus, antes de nós entendermos o que é ele, nós precisamos entender o que não é ele. O reino de Deus, ele não é um espaço geográfico. Não é um local que está localizado em coisas diferentes ou um lugar distinto. Porque se assim fosse, quando Jesus veio e fala que aqui agora foi inaugurado o reino de Deus, nós teríamos um problema. Porque se fosse geográfico, onde está esse reino de Deus? O reino de Deus não é uma coletânea de leis ou uma legislação somente baseada na ideia de que é assim que vai funcionar as coisas. Mas o reino de Deus é o governo de Deus sendo estendida no meio do pecado. Isso é muito interessante. Desde Gênesis, Deus está contando uma história. E assim nós começamos a pensar sobre isso.
Em Gênesis, Deus, ele cria um jardim. E no meio desse jardim, ele coloca ali o Éden, né? Esse lugar, no original, a palavra Éden tem a conotação de lugar de prazer. Então, o Éden é uma estrutura o qual Deus cria para que o homem tenha prazer em Deus e assim seja algo mútuo. Prazer não somente em Deus, mas em toda a criação. E a ideia do Éden era expandir no globo terrestre todo. Mas, capítulo 3, nós temos um probleminha, que foi um problemaço, que o ser humano peca. E agora nós estamos longe de Deus, afastados de Deus e não conseguimos enxergar o que é verdadeiro, o que é real, o que é genuíno. E agora a direção para esse lugar é o pecado que vai agora gerar nos nossos corações infidelidade, maledicência, a ignorância em relação a quem Deus é. Mais para frente nós vemos, de novo, que eu estou querendo passar aqui para vocês e eu não vou me atentar muito nos 3 solos diferentes, quero me atentar ao último solo, que é muito importante para nós. Mas o que Deus tem contado como história é isso, Deus habitando no meio de um povo pecador. E aí, no livro de Êxodo, nós temos ali Deus falando para Moisés criar um tabernáculo. E no meio desse tabernáculo, Deus habitaria no lugar, hoje como nós cantamos, no Santo dos Santos, o qual, uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria e pagaria o preço pelos pecados, o movimento da expiação. Só que Deus está no meio do povo, um povo pecador, um povo que deixou de entrar na terra prometida por conta dos seus pecados. Nós vemos mais para frente, em 1 Reis, quando o Salomão vai construir um templo. Só que esse povo pecador olhou mais para o templo do que para o próprio Deus. E Jeremias fala, param de dizer o templo do Senhor, porque o Senhor já saiu desse templo já faz um tempo. É o que Ezequiel vai ter como uma visão que Deus, a glória de Deus sai do templo e está no meio do seu povo. De novo, nós vemos o reino de Deus expandindo o seu governo, não em um local, mas no meio do povo de Deus. O reino de Deus é expandido por esse governo que Deus vai começar a gerar nesse meio, nesse local, nesse lugar. Isso é muito interessante, que quando Cristo morre numa cruz, há algo inaugural para todos nós, pecadores. Que agora esse templo do Senhor é aonde? O templo do Senhor é no nosso coração. O governo de Deus foi estendido até nós. No meio de povo impuro, no meio de um povo pecador, Deus habitou. Só que existe algo muito interessante no governo de Deus, que é o que entrelaça todas as legislações que Deus estabelece. E é uma palavra muito clara, que é santidade. O reino de Deus é acompanhado pelo seu governo e pela sua santidade. E a santidade, ela não está relacionada ao quão distante nós estamos do pecado. Porque a gente tem essa conotação. Mas santidade é o quanto nós estamos mais próximos desse Deus. Não é o quanto mais afastados estamos do mal, mas quanto mais próximos estamos de Deus. Porque à medida que nós estamos mais próximos de Deus, nós conseguimos evidenciar o que para nós pode ser um pecado. Algo mais claro, mais específico. Eu posso estar aqui em cima, fazendo a obra de Deus, falando sobre Deus, mas o meu coração está fora de Deus, longe de Deus. Mas eu estou fazendo as coisas para Deus. Legal, mas nós vamos evidenciar isso com muita clareza. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que Deus colocou no meu coração. A evidência das coisas que o reino de Deus alcançou e agora vai gerar dentro de mim uma profundidade. E aí o que Jesus vai trazer com mais clareza, né? Que é quando ele fala sobre o adultério. Adulterar não é o ato em si, somente. Separou, pensou, construiu, sim, você já pecou.
O que Jesus está deixando claro é que a santidade, ela não vai só no elemento mecânico da coisa. Não é só prático. Mas é tudo que envolve o seu coração. Porque agora, se esse Deus habita dentro de nós, temos a direção de seguirmos o seu plano, a sua vontade, o seu desejo. E é por isso que Jesus está trabalhando 4 solos distintos. Algo muito importante, então, como nós já pontuamos, é que o reino de Deus é esse governo de Deus sendo expandido a corações, a pessoas que não mereciam, mas Deus decidiu morar, sendo tão grande, sendo tão enorme, num lugar tão pequeno. Isso é maravilhoso. Essa é a boa notícia que Deus trouxe para nós. E agora nós temos tudo aquilo que precisamos. Não preciso de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. Nós temos tudo. Nós temos tudo. E o que Jesus vai trazer são 4 solos. E aqui a gente já está caminhando para os nossos finalmente. Jesus não está tratando de que o ser humano ele é uma construção. Os solos aqui não estão sendo direcionados a uma ideia de construção. Ou seja, você vai ser o solo primeiro, o solo no meio do caminho, depois você vai ganhar um pouquinho mais de resistência, você vai ter o solo pedregoso, e depois um pouquinho mais para frente vai ser o solo com espinhos, e depois você vai alcançar o solo. Não, não é progressivo. O que Jesus está dizendo é que no meio da grande multidão existem 4 solos. E só. Haverá o solo no meio do caminho, que são aqueles que olham para o Evangelho, olham para o reino de Deus, olham para o governo e a santidade e acham lindo. Cara, que fé bonita, que fé maravilhosa. Só que quando eles olham para trás e veem que tudo aquilo que eles têm que deixar para trás ou deixar de lado, eles olham para aquilo e falam assim, não vale a pena. Não vale a pena. Eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de deixar disso. E aí, eles saem do caminho. Ou o que a Bíblia vai dizer é que as aves comem, é como Satanás tirando. Ou seja, levando a uma intenção, que bonito. O segundo solo é o solo pedregoso. Estou com... Trava-língua tá bom aqui. Esse solo é o solo do qual há cristãos, há pessoas dentro da casa do Senhor. Há pessoas que gostam de tudo aquilo que está sendo dito. Amacia o meu coração. Nossa, que lindo, né? Deus, nossa, isso, aquilo, outro. Mas existe um processo. E é o preço do discipulado. Jesus está nos chamando para sermos mais parecidos com Ele. E não melhores do que ontem. Nós temos um referencial. O referencial não é nós mesmos. O referencial é Jesus. 1 Pedro vai trazer isso. Sede santos como Deus é santo. Quer entender o que você tem que se tornar? O próprio Deus. E aqui eu não estou querendo deixar claro que nós vamos estar nessa... que é sempre uma angústia também eterna, né? Preciso. Mas o que Deus está nos direcionando é o quão mais próximo nós estamos dele. Porque santidade não é uma lista de regras do qual nós não podemos fazer. Mas é o quão próximo nós estamos desse Deus que ele vai começar a nos ler. Eu gosto muito de uma frase de um missionário que foi o fundador do Portas Abertas. Ele diz, o quanto isso daqui está te trazendo problemas. O quanto da Bíblia ela está trazendo problemas para nós. Porque a Bíblia vai começar a ler os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, vai te dizer, ei, não dá. Mas Deus está aí. Então, o que ele diz que esse solo rochoso é o solo sem raiz, sem profundidade, que não consegue ver o preço do discipulado. E quando bate alguma frustração, fala, mas Deus é culpado.
Não quero mais esse Deus. E ele sai. O terceiro solo é o solo com espinhos. Que são aqueles solos que, diante das ganâncias e ambições da vida, sufocam o evangelho. Sufocam a questão do que Deus tem nos chamado para viver. Eu olho para toda a situação e Deus está me chamando para isso. E nós estamos caminhando num processo muito perigoso. Quando digo perigoso, é os movimentos que estão sendo desenvolvidos na ideia de que Deus é como um supermercado, onde eu entro dentro do supermercado e pego o que eu preciso, o que eu quero. Esse é o solo de espinhos. Se Deus não me dá, se Deus não me fazer viver todas essas coisas, Deus está me devendo coisas. Ué? Está devendo o quê? Deus não deve nada para ninguém. E essa é a grande questão. A verdade do Evangelho é que ele nos alcança pessoas imerecidas a se tornarem justificadas pelo sangue do Cordeiro. Isso nos dá a certeza e a clareza de quem nós somos em Deus agora. E somente o solo que consegue entender isso é esse solo que está limpo, preparado, que quando cai a semente, reconhece que essa semente é a única oportunidade de salvação para ela. Porque todos os outros solos, eles têm algum tipo de conteúdo. A ideia da autossuficiência, a ideia da autolibertação. O Evangelho nunca falou sobre isso. O Evangelho é o nível de esvaziamento de quem nós somos, não o nível de profundidade de quem nós queremos ser. Então, quanto mais longe de Deus nós estamos, mais difícil é conseguir enxergar quem nós realmente somos. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. E eu digo, pode parecer chover no molhado, falar de todas essas coisas sobre o Evangelho, mas é um pouco daquilo que em todo movimento missionário eu tenho que fazer todas as vezes. Não tem algo novo na Bíblia. A Bíblia está dizendo sempre sobre Jesus, sempre sobre a salvação, sempre sobre o Evangelho. Não tem como a gente desassociar sobre isso. É isso. E é isso. E ainda assim a gente consegue complicar um monte de coisa. E o último solo é esse solo que vai produzir, que vai gerar. E é inevitável, gente. É inevitável. Lá na base a gente tem, às vezes, as iniciativas da galera, né? Plantar coisa. A galera pega lá E o terreno no Paraná é muito bom. Você planta qualquer coisa, que o negócio lá é uma alface do tamanho do meu peito, gigantesca. É muito bom o solo de lá. Só que para plantar dá muito trabalho. Você põe lá a semente ou até a mudinha, e você tem que regar todo dia, tem que tirar a erva daninha, tem que proteger do sol. Lá às vezes faz muito frio, então tem que cobrir. Enfim, até para você chegar no momento certo e exato para você colher aquilo tudo que você teve plantado. Dá muito trabalho, mas é consequência. São os frutos. A consequência da vida cristã, a consequência da salvação, a consequência da vida com Deus é os frutos. E é por isso que em Gálatas capítulo 5 vai dizer, do verso 20 ao verso 22, sobre os frutos do Espírito. Não são meus frutos. São os frutos que o próprio Deus gera dentro de nós. Isso é muito doido. Eu não acho. Eu falo porque quem gera amor, quem gera esperança, quem gera fé, quem gera alegria, quem gera consciência de que existe um Deus e esse Deus me amou, é o próprio Deus. E Deus nos lembra dia após dia, porque o Espírito Santo de Deus agora habita dentro de nós. O templo do Espírito. Em 1 Pedro vai descrever isso, que agora nós somos esse templo. E não só somos o templo, nós também somos os sumos sacerdotes.
E não só o sumo sacerdote, nós também somos o sacrifício. Ou seja, tudo aquilo que foi estabelecido lá de Gênesis. Deus está contando uma história para nos mostrar que, sozinhos, nós somos insuficientes. Por isso que nós precisamos ser parte de quem Ele é. Por isso que nós precisamos ser enxertados dentro desse local. O reino de Deus caindo nos nossos corações e estendendo. E inevitavelmente gerará frutos. É inevitável. Só que, para a gente fechar, não entenda que os frutos que Jesus vai produzir nas nossas vidas vão ser essa questão que às vezes nós colocamos. Quem são aqueles que trabalham mais para Deus? É um problema isso. Porque por um bom tempo, eu fiquei muito pensativo sobre isso. Eu não cantava. Mal tocava. Eu pregar era uma negação. Graças a Deus, a bondade de Jesus me alcançou aqui para conseguir falar no meio de um monte de gente. Porque eu amo hoje fazer muito. Eu falava, Jesus Cristo, como que eu faço para te adorar mais? Porque eu estou um problemaço, eu não faço nada daquilo que todo mundo fala. E aí eu fui entendendo e refletindo da vida, né? Nesse processo de, sentando ali atrás, e de ver, né? As tias da escola, né? Da escola dominical, tia Cris, o Jorge, tia Cris, que ensinava a gente, que direcionou muito papel, muita coisa importante, a pastora, os presbíteros da igreja, que foram, e posso dizer isso com muita autoridade, porque a vida é minha, né? Então, eu olhar para trás e conseguir ver, caramba, olha aí. Os frutos de vocês geraram também em mim, hoje, uma manifestação do reino de Deus lá fora. E isso está acontecendo constantemente, diariamente. E essa produção está sendo efetiva de forma também que às vezes a gente nem para observar. Em lugares que vocês nunca foram, eu fui. Em lugares que eu nunca vou, e essas pessoas que a gente está treinando, está indo. Então o reino de Deus está sendo expandido. Vocês estão entendendo? Então agora a produção desse fruto serve para alimentar outras pessoas. Isso é muito legal, porque agora todo fruto dentro dela tem semente. E que quando cai no chão, ela germina e brota. E produz mais frutos. E cai no chão, brota e produz mais frutos. E mais frutos. E mais frutos. Ou seja, a vida cristã é inevitável produzir frutos. Mas não se frustre se você achar que para gerar frutos tem que estar aqui em cima. Para produzir frutos tem que cantar, tem que tocar. Não. Sirva a Deus com todo o coração. Glorifique a Deus em tudo aquilo que você faz. Evidencie o reino de Deus para quem precisa. Porque as pessoas estão com fome e sede de Deus. É só isso. E quando nós estamos próximos dessas pessoas, é muito interessante quando você vai vivendo o meio missionário, isso é muito doido. O mínimo que a gente faz, às vezes, é só estar ali. É só escutar. Tem muita coisa para fazer. É ajudar. Eu mais limpo, trabalho, faço coisas assim, do que às vezes pregar. A vida comum, ela é muito assim. A vida ordinária. Acordar todos os dias, escovar os dentes, fazer o café da manhã, levar o café da manhã para a esposa ou esposo na cama, ou se não, só preparar, levar os filhos para a escola. E agora a nossa função, né, olhando para o Timóteo, estou discipulando um ser vivo, coloquei um CPF no mundo, vocês estão entendendo isso? E agora a minha responsabilidade é evidenciar o reino de Deus para ele, para que Deus possa germinar dentro do coração dele o reino de Deus e dar mais frutos, e dar mais frutos, e dar mais frutos. Essa é a nossa missão, gente. E quando eu digo isso, e de tudo para se fechar, é isso. Eu sou missionário em tempo integral porque eu entendi minha vocação em meio a isso. Amo o que eu faço. É o trabalho mais doido que eu tive, mais satisfatório que eu tenho.
É muito legal. Acredito que muitos de vocês também não vão ter essa oportunidade de olhar, às vezes, para isso, para ver culturas diferentes. Mas saibam que parte de tudo aquilo que vocês têm vivido aqui tem somado para tudo aquilo que eu estou fazendo lá. E tudo que eu estou fazendo lá também tem somado para outros lugares que a gente tem alcançado, né? E quando eu digo a gente, eu estou dizendo o reino de Deus. Então não olhe para a vida missional somente como pessoas seletas, né? Os missionários que estão fazendo são muito importantes, né? Tem lugares aí que estão tendo muitas dificuldades, porém, é muito animador ver, por exemplo, que a China e o Irã são as igrejas que mais crescem no mundo. Alguns dados vão mostrar, e isso é meio difícil calcular, mas porque na China é muito difícil, né? Você não tem um senso comum ali. A gente tem mais ou menos de cerca de 100 milhões de chineses convertidos. Gente, isso é muito, é mais quase metade da população brasileira. O Irã está sendo alcançado por Jesus de uma forma muito, muito fora do normal. Então tem lugares que nunca ouviram falar de Jesus e estão ouvindo. Então entenda que a expansão do reino de Deus está continuando, está sendo estendida. E às vezes a gente não vai ver, e está tudo bem. Os bastidores às vezes dão essa angústia para a gente, né? Você está atrás, você está orando, você está investindo, você está financiando, você está cuidando. Ninguém está vendo. Porque você já tem tudo. Amém? Vamos orar? Jesus, nós somos gratos demais pelo Senhor. O Senhor nos salvou, o Senhor nos amou, o Senhor gera os frutos, o Senhor gera alegria, satisfação, a oportunidade de olharmos para quem o Senhor é. E nós pedimos ao Senhor, Pai, cuida do nosso coração. Se nós estamos ainda desfalecidos, cansados, angustiados, que o Senhor nos lembre que quem habita dentro de nós é o próprio Senhor, que nos leva a uma consciência clara de quem nós somos em Ti. Gera dentro de nós, Pai, essa satisfação de termos o Senhor como Deus, como Pai, como Senhor. Nos ensina, Pai. No nome de Jesus. Amém.